Atelier Digital. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso The Borba Cast. Meu convidado é o Diego Medina, o cara da banda Video Hits e também mundialmente famoso pelo comercial da Polar. Não tem como fugir desse rótulo hoje, né, Diego? Como é que tu tá, cara? Tudo bem? Tudo jóia, firme e forte no meio desse caos todo, no meio dessa loucura que virou o mundo e muito mais a loucura que virou o Brasil, mas segue adiante. Certo. Tu tá aí no teu estúdio, assim, pelo que dá pra ver daqui, né? Sim, eu tenho um estúdio enjambrado em casa, assim, onde eu trabalho, onde eu faço música, onde eu também faço meus trabalhos gráficos, de ilustração, design gráfico. Eu juntei tudo num espaço só. Certo. E tu segue fazendo essas atividades assim, em paralelo, música e desenho, porque tu fez até exposições, né? Criou capa de disco, ao mesmo tempo que tu tinha as bandas, né? Sigo. Na verdade, até eu ando trabalhando mais na parte gráfica do que na parte sonora, até, assim. É engraçado que nessa época de pandemia, do ano passado e agora, eu tive mais tempo livre, mas em compensação eu não tive muita inspiração para fazer música, fazer som. Isso é um troço esquisito, né? Mas eu não quis também ficar forçando na minha cabeça, agora que eu tenho tempo livre, cria. Não, eu vou deixar até porque música, para mim, é hobby, né? Não é exatamente o meu ganha-pão, não é... Então, eu não vou ficar forçando a imaginação para esse tipo de coisa, quando, para mim, é muito mais uma atividade que é prazer e diversão do que trabalho em si, né? Sim. Mas hoje tu tá com alguma banda, assim, oficialmente constituída ou tu só faz o som quando tu tá afim, assim, sozinho? Não, eu faço quando eu tô afim ou quando me chamam para participar de algum projeto, assim. Eu tenho um projeto caseiro que se chama Quem Sabe Sabe, que começou muito tempo atrás, que eu resolvi começar a fazer uns vídeos curtos pro YouTube, para as mídias sociais, criticando esses músicos que são muito ligados à parte técnica ou virtuose da música, né? Tipo, nossa, eu tenho que ter o instrumento melhor, ou eu tenho que tocar de um jeito maravilhoso e não sei o quê. E eu comecei a tirar sarro disso, a tocar com um balde na minha cabeça, batendo na cabeça, umas coisas assim, só para desopilar. E com o tempo eu comecei a juntar mais equipamentos. E o Quem Sabe Sabe dessa piada com gente que é muito virtuose, muito técnica, eu comecei a brincar com pedais de loop, botar uma base rodando e eu improvisando em cima e botando efeitos na voz ou instrumentos, né? Mas o Quem Sabe Sabe é um troço mais, assim, catártico, assim, é um troço mais de fazer tudo na hora, no improviso, e o que vier veio, as letras são improvisadas na hora, o que vier veio, se é ruim, se é bom, azar, né? Foi isso. Mas em relação a bandas, eu não tenho mais banda. O último projeto foi Ansiedade, que também está parada, né? Eu gravei, não sei quanto tempo atrás já, eu gravei com o guitarrista da Ansiedade, o Carlos Ferreira, que é também guitarrista do trio instrumental maravilhoso de Porto Alegre, que se chama Quarto Sensorial. Eu gravei com o Carlos um disco de metal, noise, pop, alguma coisa assim. A gente botou no Bandcamp. Vamos fazer mais um, não sei exatamente quando, porque o projeto é mais do Carlos do que meu, né? Eu entro só com as letras e com as vozes. Tem a Mofo, a banda psicodélica lá de Maceió, de Alagoas, também lançou um EP novo agora, mas eles vão lançar um disco que eles estão gravando aos poucos. E me convidaram para botar letras e vozes acho que foram em 2 faixas desse disco que eles estão fazendo ainda, que foi uma honra, eu sou fã da Mofo, então tem isso ainda
engavetado, né? Depende deles. E tem ainda um projeto que eu fiz com o Benjão. O Benjão é guitarrista da banda Do Amor, lá do Rio de Janeiro. A Do Amor era conhecida antes como Carne de Segunda, enfim. E o Benjão também quis fazer um projeto comigo, um EP. A mesma coisa, ele faz as bases, eu entro com as letras e com as vozes. Também é outra coisa que não depende de mim seguir adiante. Depende dele de levar a coisa adiante. Então tem muita coisa engavetada, ou tem muita coisa para sair, mas não depende de mim tomar ação para fazer esse lançamento, né? Sim. E junto com isso, tu segue desenhando e também gravando comerciais. Na verdade, comerciais faz muito tempo que eu não gravo. Essa volta para Polar foi uma grande surpresa, porque faz anos, muito tempo que foi o último da Polar. Eu acho que foi 2013, talvez, 14. E eu acho assim, enfim, né? Eu e o Ricardo, a dupla da Polar, a gente passou 13 anos direto fazendo comercial para Polar. Então eu imaginei até assim, olha, eu acho que talvez a imagem da dupla tenha já enchido o saco, ou enfim, né? Eu imaginei assim, o Polar, eu não espero mais, né? Eu tô também grisalho, eu não sirvo mais para o magrão da Polar, eu tô grisalho, tô careca, tô não sei o que, eu não sirvo mais para o gurizão da Polar. Então foi uma grande surpresa eles nos chamarem de novo para fazer mais uma campanha, né? Foi maravilhoso, e é sempre muito bom fazer, porque eu e o Ricardo, a gente se diverte horrores no set de filmagem, é sempre maravilhoso, e de novo, depois de tanto tempo a gente fazer, de novo, a gente estava lá dando risadas, se divertindo, como se o último que a gente tivesse feito tivesse sido ontem. Sim. Agora, é um fato que marcou época, né? O comercial com vocês dois, ele acabou se tornando um... Tem umas coisas assim que acabam se tornando uma referência, né? E aí, por isso, acho que a repetição, né? Lembrei aqui do caso da Bombril, né? Que tinha o Moreno, né? Carlos Moreno. Que fazia sempre o comercial da Bombril e ninguém achava repetitivo, assim. Eu acho que acontece com vocês algo parecido, né? Eu acho que o que deu muito certo na dupla foi que, como eu te disse, a gente passou 13 anos, né, trabalhando para a marca, foi que cada vez eles nos davam mais espaço para improvisar no texto. A gente recebia o roteiro, a gente tinha um texto para dar para cada comercial, mas cada vez a gente botava uns cacos, ou umas coisas, umas coisas que saíam na hora, improvisadas. E eles foram gostando e pedindo para a gente fazer mais, assim. Então, os textos para os comerciais nunca saíam duros, sabe, lidos, ou sei lá o quê. A gente sempre falava uma bobagem, uma coisa assim, te larguei, magrão, assim, pô, mas tem um cavalo vestido. Isso aí saiu na hora, esse tipo de improviso. E eu acho que a gauchada gostou muito, viu que era um troço natural, assim, uma coisa, né, que a gente estava se divertindo ali na hora. Acho que isso ajudou a gostarem da gente, né? Sim. Agora, voltando um pouco no tempo, Diego, eu te conheci com o projeto Dois Eu Min Dois Ema. Pois né? Não. Isso foi lá no início dos anos 90. 94. 94, exatamente. Tu lembra mais exatamente o ano. A rádio ainda era a Felusp, né? Que foi, antes da gente fazer a pop rock, quando surgiu uma fita cassete com a gravação do Dois Eu Min Dois Ema e foi um espanto, assim, porque, né, a gente ficou ouvindo e não sabia muito bem o que fazer, porque era uma coisa inusitada, engraçada, ao mesmo tempo falava tosca. Uma coisa tosca. Ao mesmo tempo falava num cara que era epilético, daí a gente pensava assim, tá, mas ele tá falando sério ou não? Como é que é isso, né? E eu até citei no meu livro, eu coloquei até, deixa eu só pegar aqui o livro para fazer uma propagandinha do livro, né? O livro da Pop Rock Cafezinho. Olha só. Que
que eu falo ali do período anterior à criação da pop rock, daí eu cito esse episódio, né? Que foi o Beto DJ que apareceu com a fita, porque ele, se eu falar alguma coisa aqui que não tá bem certa, tu me corrige. Ele achou numa locadora a fita. Sim. Tu tinha feito para um amigo teu, né? Exato. E aí ele achou na locadora e levou a fita pra rádio. O Beto sempre foi um cara muito curioso com músicas novas e tal, né? A rádio na época tinha essa abertura, assim. E ele chegou lá com a fita. E a gente ficou ouvindo e tal, e resolvemos colocar no ar. E foi um sucesso espontâneo, assim, rápido. Eu não acreditei, sabe? Eu não acreditei na dimensão que aquilo tinha tomado. Porque tu falou tudo direitinho, assim. Tinha uma locadora de CDs, a Sound Vision, que era uma locadora maravilhosa porque tinha muita coisa alternativa, coisa que tu nunca tinha ouvido falar em matéria de música, de banda, eles tinham lá para tu alugar, né? E eu batia ponto naquela locadora, eu adorava a locadora. E eles também tinham um espaço para que bandas independentes locais, ou do estado, ou do Brasil, pudessem colocar fitas demo lá para vender. E aí eu fiz esse troço. A fita da 2Eu foi que eu tinha um amigo meu, e todo ano a gente trocava umas fitas cassete, só que era mixtapes, assim, coletâneas de músicas que a gente gostava e tudo mais. E aí teve um ano que eu resolvi mudar um troço e assim, quer saber, eu vou fazer uma mixtape, mas as músicas vão ser compostas por mim. Eu vou gravar tudo no quarto, com o equipamento que eu tenho à disposição, que era uma coisa vagabunda, né? E eu resolvi fazer de presente para dar de presente para ele, dei de presente para ele e resolvi também fazer outras cópias e botar para vender na locadora. E sim, o Beto DJ sempre ia lá para comprar fita demos. Ele tinha um programa que tocava no final da noite, eu acho, na Felusp. Eu acho que era tarde da noite o programa dele. E ele ia sempre na locadora para comprar umas fitas demos para tocar. Ele levou a fita 2Eu e começou a tocar epilético, assim. E do programa dele, meio que começou a entrar aos poucos da programação do dia da Felusp. E o pessoal e os ouvintes também não acreditavam no que era aquilo que estava tocando, aquela coisa tosca falando sobre epilepsia, e começaram a pedir, né? E começou um troço que tinha sido feito num quarto para dar de presente para um amigo meu, daqui a pouco estava nas rádios de Porto Alegre, matéria no jornal, no principal jornal da cidade, começar a rolar matéria na Folha de São Paulo, no Estadão, assim. Então virou um monstro, assim, virou uma coisa que era para ser tão pequenininha, então assim, daqui a pouco estava na boca do povo. E eu não acreditava, assim, a dimensão que a coisa tinha tomado. Sim. Eu cito como exemplo esse fato aí, às vezes, quando converso com as pessoas sobre essa coisa da relação da música com a rádio, né? Porque contrariou todos os padrões, né? Porque geralmente as pessoas pensam assim, vou gravar num bom estúdio, vou fazer uma qualidade, vou pegar um produtor, né? Não que isso seja errado, claro que não, mas o fato é que as coisas podem acontecer de forma diferente, né? Claro! Essa é a ideia que às vezes eu tento passar quando converso com as pessoas sobre isso, assim, né? E naquela época até era uma coisa diferente, até, né? Não gravar em estúdio, não ter um produtor, fazer o troço todo no do it yourself, assim. Eu vou fazer com o que eu tenho aqui, que se dane se meu equipamento é vagabundo, se eu não tenho muita noção do que eu estou fazendo aqui, azar, né? Sim. Ser autodidata, né? Hoje em dia, com a internet, e cada vez mais, todo mundo já tem uma forma de fazer sua música em casa, com um notebookzinho, até com o tablet, né? Então, o troço ficou muito mais democrático. E tu pode fazer um som aqui em Porto Alegre e vai ter uma criatura lá do Japão que vai ter acesso à tua música, né? E tudo mais. Mas naquela época, na década de 90, era tudo na base da carta escrita, correios, fita cassete, não tinha internet, não tinha, né? O que fica mais ainda maluca a história, né? Como a coisa foi passando de boca em boca e tomou essa dimensão.
Sim. E nem faz tanto tempo, né? Isso é que eu acho maluco, né? Não faz tanto tempo assim, né? Que tudo isso acontecia. E, Aham. e foi aí que surgiu o interesse do Miranda, na tua Foi, história, no teu trabalho. Que aí o Miranda foi, foi um cara importante depois para vocês, para foi, o segmento, né? Da foi. banda, até da Video Hits. Foi importantíssimo. O Miranda ajudou a abrir mais portas depois pra gente. A gente tocou no festival Super Demo, que era um festival famoso lá no Rio de Janeiro, graças a uma indicação do Miranda. O Miranda nos apadrinhou. A 2Eu era um projeto solo meu e virou um quarteto, né? Para que eu pudesse tocar ao vivo as músicas da demo. Na época ele tinha o selo Banguela com os Titãs, era um Sim. subselo da Warner, se eu não me engano. Falei com o Branco Melo pelo telefone na época. Velho, tô aqui com a tua demo e não tô acreditando. O que eu tô ouvindo aqui? Que maravilha. E eu, fã de Titãs, assim, eu não acreditando, tava falando com o Branco Melo no telefone sobre aquela demo gravada no quarto. Assim. Então isso foi muito bacana. A gente chegou até a assinar um contrato com a Banguela, que foi a gravadora que lançou Raimundos, lançou Mundo Livre S.A., enfim, né? Mas a questão é que a Banguela acabou terminou e virou Excelente Discos. E a gente acabou, enfim, é uma história toda enrolada e a gente acabou não entrando para a lista de bandas da Excelente, assim. Então ficou por isso mesmo. Sim. Antes de falar na Video Hits, tem uma passagem musical tua que eu não sabia, tu vê, não conhecia essa parte, que é o grupo musical Jerusalém, que eu achei muito curioso isso também. Esse é o embrião da Video Hits. Teve Sim. muita música que a gente gravou na Video Hits que nasceu na Grupo Musical Jerusalém. A Grupo Musical Jerusalém, esse nome, tudo assim. Terminou a 2Eu Me 2Ema, a banda terminou em 96. E aí eu comecei a fazer música na casa dos pais do Michel, que é o baterista, Michel Von Tobel. O Michel é um amigo meu desde a época do colégio, a gente é muito amigo desde o colégio. Ele tinha uma sala com uma bateria e uns amplificadores, e a gente começou a fazer barulho ali, e compor junto, e não sei o quê. E aí, a partir dessas sessões de música ou composições juntas, a gente fez um quarteto chamado Grupo Musical Jerusalém. A gente escolheu esse nome porque a gente queria dar um nome de banda de festa-baile do interior do Rio Grande do Sul, sabe? Grupo Presença, Grupo Champanhe. Aí a gente pensou, Grupo Musical Jerusalém. Uma coisa bem do interior do Rio Grande do Sul, bem bailão, assim, uma coisa. Veio esse nome. E aí a gente fez alguns shows com esse nome, assim. Só que o Michel namorava uma guria lá de Passo Fundo, e nas andanças dele, indo para lá de carro, ele descobriu que já existia uma banda chamada Grupo Musical Jerusalém no interior do Rio Grande do Sul. Maravilha! Pô, vamos tirar esse nome desgraçado e vamos trocar para outra coisa, né? E aí, procurando na coleção de vinis do Michel, a gente encontrou aquele vinil clássico, aquela coletânea dos anos 80, Video Hits. Video Hits, tá aqui o nome, vai ser Video Hits. Então, a Grupo Musical é o embrião da Video Hits, mas tem coisas da Video Hits que foram compostas na época da Grupo Musical. Sim. E Video Hits, na verdade, é um disco, aquelas coletâneas dos anos 80, mas o som da banda não era anos 80, né? Já era outra coisa. E aí vocês aí sim, tu começa a fazer um trabalho com digamos, uma produção de estúdio mais efetiva, assim, né? E funcionou. Estourou a música e tal, né? Daí teve a coisa com o Ronivon também, né? De gravar com ele. Na verdade, o troço da Video Hits, assim, a gente gravou muito como Grupo Musical Jerusalém. A gente gravava algumas coisas na casa do Michel, que ele tinha microfones, a gente tinha como captar o troço e levava para um estúdio para finalizar, ou a gente gravava tudo ao vivo num estúdio de ensaio, enfim. Né? E aí, em 99, a gente decidiu gravar um disco melhor produzido, mais pensado, né? E aí a gente resolveu gravar com os Dreyer, com os irmãos Dreyer, que são famosíssimos aqui no Sul,
produziram e gravaram coisas maravilhosas do Frank Jorge, do Júpiter Maçã, Cowboys Espirituais e por aí vai, né? Vamos gravar com os Dreyer. E aí a gente acabou gravando com o Thomas Dreyer. A gente passou o ano de 99 todo gravando no estúdio Dreyer, com o Thomas na batuta. Mas a produção foi conjunta, não teve alguém produzindo o disco. A gente, meio que todo mundo se produzindo ao mesmo tempo. A gente lançou esse disco feito pelo Dreyer no início de 2000. O disco teve mandamos para tudo que é parte do país, jornal, rádio, Raio que Parta. Teve uma boa recepção da imprensa. A gente tocou em alguns festivais grandes, até de música alternativa do país. Até que o disco chegou na mão do Marcelo Camelo, vocalista do Los Hermanos. Os Hermanos já estavam com sucesso da Ana Júlia na época. O Camelo gostou muito do disco que a gente fez com o Dreyer e mostrou para o diretor artístico da gravadora Abril Music. Escuta esse disco com carinho aqui, que esse disco é muito bom. E o cara gostou. E aí ele nos chamou para vamos bater um papo melhor aqui e rolou o contrato com a Abril Music, assim, graças ao Camelo ter feito esse meio de campo. Sim. Tu falou aí em algumas bandas e tal, as bandas que surgiram nessa época, assim, em Porto Alegre, junto com vocês, Bideobaldi também, né? Sim. Foi nessa época. A Tom Block, quem mais? Tinha muita gente, tinha Superphonics, tinha... Era a época o Onca Vision. Era a época do Garagem Hermética bombando, né? Sim, tava rolando Garagem ainda. Que fazer só um adendo, um dos donos do Garagem Hermética, o antigo, porque o Garagem Hermética foi comprado por outra pessoa e reformado, mas a primeira versão do Garagem, um dos donos é o Ricardo, meu parceiro de Polar. Viu só? E vocês tocaram no Garagem, né? Várias vezes. A Video Hits. Umas três vezes, eu acho, talvez. E tu era um frequentador do Garagem Hermética? Sim, era. Ou seja, tu tava em casa. Tava em casa, conhecia todo mundo do Garagem, me dava com todo mundo. E era bacana, assim, quer dizer, bacana naquelas... O palco do Garagem na frente, onde o público ficava para assistir o show, tinha um piso de madeira que ele fazia assim, ó, que nem um trampolim. A impressão que dava quando o pessoal pulava naquele troço, assim, esse piso vai arrebentar hoje, vai todo mundo cair lá embaixo. E nunca arrebentou aquele troço, mas tu via o piso fazendo assim, ó, blu, blu, blu. Grandes emoções. Aliás, eu passei por ali outro dia e tá para alugar a casa do Garagem Hermética, sabia? Daqui a pouco alguém aluga e lança o Garagem 2. 3? Vai ser o 3. O 3, Certo. Bom, vamos seguindo aqui. Eu estava procurando umas informações a respeito do teu trabalho, a respeito das bandas e tal, e achei um texto que eu não conhecia também, do Marcelo Firpo, que é publicitário, né? Que ele escreveu... o texto se chama Vem Delícia, a cena power pop de Porto Alegre. Que ele publicou num fanzine ou num blog, algo assim, lá do Recife, falando é o Mangue News, mas News com N-I-U-S, Mangue News. Eu achei genial o nome, né? E aí Delícia, só desculpa, Vem Delícia é uma música dos Massa, que era um projeto paralelo que eu tinha durante a Video Hits. É o nome de uma música dos Massa. Certo. E aí ele fala exatamente dessa cena aí que a gente está falando, né? Desse movimento que tinha o Tom Block, que tinha a Bideobaldi, que tinha Video Hits, né? Do trabalho de vocês. E o Firpo sempre foi muito ligado em música e tal, né? Um cara que sempre escreve, nas redes sociais ele está sempre publicando coisas de música e na verdade, trabalha com a publicidade, né? Mas eu achei muito legal o texto, porque me levou exatamente àquela época ali, né? Aquele momento que era de... Era um momento de muita efervescência, assim, né, Diego? Já tinha o movimento todo dos 80, né? Que ainda estava ali e tal. E aí surge os 90, assim, do rock brasileiro, que teve um monte de coisa boa, né? Sim. E Porto Alegre também aconteciam coisas legais, assim. Sim.
Eu acho bacana, muito legal, na verdade, da década de 90, no cenário musical nacional, é que foi uma época que teve muita mistura de estilo. Que nem assim, ó, Raimundos, punk, hardcore com forró. Mundo Livre, Jorge Ben com samba rock, com sei lá o quê, com... Era uma época que as criaturas misturavam muita coisa, funk metal com sei lá o quê, com, né? E era uma época que tinha muita criatividade, assim. Pouca gente estava fazendo a música mais padrãozão, rock and roll, simples, e era uma grande mistureba, era um caldeirão de influências e de coisas, de tudo que era parte do país, do norte ao sul, ao centro-oeste, todo mundo estava misturando um monte de coisa. Isso eu acho bacana dos anos 90. Aí entrou os seus Mamonas Assassinas, que estouraram completamente, assim, e começaram a ser a bola da vez, que era aquele rock com humor escrachado, bobo, né? E, tipo, a 2Eu, começaram a chamar a 2Eu, o que não deve ser verdade, né? As bandinhas engraçadinhas do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que a gente era engraçadinho, mas ao mesmo tempo não era a única meta da 2Eu, não era ser uma banda engraçadinha. Era para ser uma coisa meio caótica, meio circense, sei lá, né? Mas não necessariamente ser palhaço engraçadinho que nem os Mamonas, né? Enfim. Sim. E vocês também misturavam, né? Vocês misturaram, por exemplo, a Jovem Guarda com rock, sei lá, vou citar uma banda aqui, como exemplo, Weezer, né? Video Hits daí. Video Hits, né? Também tinha essa mistura, assim, que chamava atenção, né? Porque nem todo mundo sabia que vocês tinham aquilo como referência, né? Então, por exemplo, a música do Ronivon, para mim, foi uma grande surpresa, assim, né? Depois tu começa a entender o universo da banda, esse universo do Frank Jorge, né? De trazer essas coisas, assim, da Jovem Guarda e tal. É que a gente escutava, e eu sigo escutando até hoje, muita psicodelia dos anos 60, né? Muita coisa. E aí eu conheci o disco do Ronivon em 1999, gravando no estúdio do Thomas Dreyer. Eu acho que ele estava com uma fita cassete que era do Marcelo Birk. E foi a partir daí que a gente ouviu esse disco do Ronivon. Quando a gente ouviu a primeira vez o disco, a gente não acreditava, assim. Porque é um disco maravilhoso, os arranjos são incríveis, as letras são incríveis, as músicas maravilhosas, assim. Meu Deus do céu, como é que a gente nunca escutou essa coisa linda antes, assim, sabe? Então, a partir dessa, descobri o Ronivon, e também era uma época que a gente estava descobrindo muita coisa psicodélica brasileira, que era meio... Pouca gente falava, né, na época, ou tinha falado. Assim. Então, tudo isso foi dando conteúdo para a gente trabalhar, para influência, para uma série de coisas. Que lembranças tu tem, assim, dos shows, shows mais legais, coisas curiosas, viagens engraçadas ou inesquecíveis, enfim. Cara, os shows da Video Hits eram muito bons. Eu me lembro que, modéstia à parte, a gente era uma banda que levantava o público. Desculpa, só vim correndo. Mas a gente agitava. A gente tinha uma energia muito boa no palco. E a gente via que animava o pessoal. Tomar uma aguinha. Então, e não só aqui no Sul. A gente fez uns 3 shows em Goiânia, Brasília, que o pessoal respondeu super bem. Cheguei no babá até. Mas uma história engraçada. Teve numa ida para Brasília. A gente pegou no avião. Era uma época que eles serviam cerveja de graça, assim, no avião. E aí a Pola foi a primeira backing da Video Hits. A Pola e eu acho que o Guto, guitarrista.
A gente tomou uma cervejinha no avião. Por favor, seu comissário de bordo, a gente quer mais uma cervejinha. Quando viu a mesinha do assento do avião, tava que era pura lata de cerveja. Os mamados no avião, assim, que maravilha! Que não sei. Chegamos pronto em Brasília. Deu uma viagem meio longa também, né? Mas a Video Hits não era uma banda muito assim, ó, rock and roll, rockstar. A gente era bem tranquilo, assim, a gente não teve grandes histórias de nossa, teve aquela vez que a gente capotou o carro, não teve nada disso. Sim. A Video Hits era super tranquilo, assim. Mas os shows eram legais, vocês curtiam fazer os shows muito. A gente amava, para mim a cara da banda era em cima de um palco. Eu, pessoalmente, eu acho que o Michel, que foi o outro pilar da Video Hits, de criação da banda e tudo, o baterista, eu acho que a gente concorda nisso também. A banda mostrava a verdadeira cara ao vivo. Era uma banda mais pesada, mais barulhenta, sem perder o lado pop, né, power pop, bubblegum da coisa. E no disco que a gente fez com a Abril, eu acho que muito disso se perdeu, assim, o disco ficou mais limpinho, sem muito peso de guitarra, ficou muito... eu acho que meio limpinho, sem muita energia, muita garra, que é o que a gente tinha ao vivo, assim. E por que tu acha que aconteceu isso? Foi problemas na hora de gravar? Ou... Não, a gravação foi uma delícia. Eu acho que o problema foi... vou explicar como é que foi, né? A gente foi para gravar o disco da Abril, a gente gravou lá nas Nuvens, que é o estúdio do Gilberto Gil e do Liminha, lá no Rio de Janeiro. A gravação foi uma delícia, assim. Teve produção do Rafael Ramos, que é o cara que produziu muito Pitch, produziu Cachorro Grande, produziu... Na época nem existia. Tinha produzido, não sei se ele produziu, eu acho que ele produziu o primeiro dos Hermanos. E a gravação foi super boa. A gente teve acesso a muito instrumento legal, a gente teve toda a liberdade para gravar do jeito que a gente quisesse. O grande problema para mim foi a mixagem, eu acho. Na mixagem, quase toda a banda voltou para Porto Alegre e ficou só eu e o Michel na mixagem. E eu acho que o que faltou foi eu e o Michel botar o pau na mesa, dizer como a gente queria, né, e tudo mais. A gente ficou muito acanhado, eu acho, de verbalizar ou de criticar o que estava sendo feito. E outra coisa também, o disco foi mixado com um volume muito alto, umas caixas enormes e berrando. E a gente achava assim, puta, tá do caralho, esse disco tá foda. Só que, na verdade, tu não mixa nenhum disco assim, berrando na tua orelha, porque tu vai achar que tá um petardo, assim, né? Tu tem que mixar com um volume mais baixo, né? E foi aí ouvindo tudo alto pra cacete, a gente achava que as guitarras estavam super na cara, a bateria tava pesada e tudo mais, e aí quando tu vai ouvir o disco num volume mais, enfim, normal, tu vê que não, que as guitarras estão mais para baixo, a bateria não tá com aquela gordura que a gente queria. Então o erro foi nosso, eu acho. Eu do Michel, da gente botar, o perdão da expressão, pau na mesa e dizer assim, a gente não gostou assim, a gente quer mais assado, a gente quer... Enfim... Sim. E, Diego, me diz uma coisa, que bandas tu ouvia na tua juventude que tu segue ouvindo até hoje no rock geral, assim, rock mundial? A juventude. Pois é. Que eu escuto? Eu sigo escutando muita psicodelia dos anos 60. É um tipo de música que eu gosto muito. E até hoje eu me vejo escutando coisas que eu escutava quando era jovem. Zombies. O último disco dos Zombies eu acho maravilhoso até hoje. O Odyssey and Oracle. Escuto até hoje. Talvez na minha época de 2000, eu escutava Zappa. Eu ainda escuto Zappa hoje. Mothers of Invention. Algumas coisas assim. Que mais?
Tem coisa assim que eu enchi meu saco, não porque eu acho ruim, mas é que eu escutei tanto que eu saturei, que é Beatles. Acho Beatles maravilhosos, mas eu escutei tanto na minha vida que eu já sei, pá, não aguento mais. Chega! Se for assim o que eu escutava na minha juventude, eu acho que é mais isso, assim, psicodelia anos 60. Eu até hoje descubro coisas que eles chamam de nuggets, ou chamam coisas meio underground dos anos 60, que eu nunca ouvi falar. Eu descubro assim, nossa, que maravilha! Ainda aparecem coisas que me surpreendem dessa época, assim. Certo. E das coisas novas, atuais, assim, o que tu destaca, o que tu ouve, assim, que tá saindo, assim, nos últimos anos, né? Sei. Ty Segall é um cantor, um músico americano. Eu gosto muito da discografia dele. Tem a banda australiana King Gizzard and the Lizard. Não me lembro também. Que eu gosto muito. Cada ano, às vezes, sai uma coisa diferente que eu gosto, assim. Eu estou sempre meio ligado no que está rolando de som, mas não eu fico assim o tempo todo, nossa, eu quero tapar de tudo. Não. Mas deixa eu ver. King Gizzard and the Lizard Wizard. É uma banda da Austrália. Esse ano, o disco novo da Saint Vincent, que é uma cantora americana que eu nunca gostei muito do trabalho dela. Esse ano ela veio com um disco muito inspirado em soul dos anos 70 americano. Eu acho que é um discaço, o disco que ela lançou esse ano, se chama Daddy's Home. Putz, eu escuto muita coisa, muita coisa. Eu estou procurando até aqui no meu player para ver o que mais. De novo, coisas dos anos 60 que eu nunca ouvi falar e que descobriu agora. E que descobri há pouco, E eu gosto de tudo, eu escuto metal, às vezes eu escuto metal barulhento, noise, escuto coisa com melodia, escuto coisa quebrada, escuto coisa linear, popzinha, fofinha, escuto de tudo, assim. A única coisa que eu realmente não sou muito é, pelo amor de Deus, sertanejo, não aguento de jeito nenhum. O sertanejo universitário, o sertanejo velho, antigo, né? Não dá. Eu não ando acompanhando, na verdade, o que vem acontecendo na cena brasileira faz um bom tempo. Assim, eu estou bem por fora. Porque o pouco que eu fui escutando, que me mostrava, não chegou a me bater. Não quer dizer que eu não gosto da música brasileira. Eu sou doido pela música brasileira, mas eu prefiro a música brasileira ali, anos 60, 70, até 80, assim, tudo mais, né? Sim. Que eu acho que a qualidade de letras era melhor, a qualidade de arranjo era melhor, uma série de coisas que eu não sinto na música atual. Assim. Então, por isso que eu meio que dei uma debandada da música atual brasileira. Então, eu escuto muito mais coisa estrangeira. Estrangeiro pode ser japonês, turca, pode ser de tudo que é parte do mundo. Certo. E tu tem alguma ideia, assim, de música para, digamos, ao vivo, para quando a pandemia nos deixar sair, né? Tu tem já alguma coisa em mente ou não? Ou tu tá deixando rolar assim? Eu me apresentar? Tu fazer algum projeto, lançar um disco? Não tenho. Aliás, eu meio que também... É um troço que eu não faço mais muita questão, apesar de amar tocar ao vivo, é uma delícia fazer show. Mas também passou a ser um troço que eu não é tão prioridade para mim, porque, de novo, música não é meu ganha-pão, sabe? Música é mais prazer, diversão, é um hobby. E eu tenho muita saudade, na verdade, de fazer som aqui em casa. Aqui em casa eu tenho bateria, tenho microfone, tenho amplificador e tudo mais. Daria para fazer um som aqui com mais gente aqui. E eu gosto muito de fazer isso, de improviso. Junto um pessoal para tocar. O que vão tocar? Não sei. Fulano puxa uma linha de bateria aí, o outro puxa um baixo, eu canto alguma coisa na hora. Isso eu tenho falta, essas jam de improviso e de trocar ideia e tudo mais. Mas show em si eu não consigo vislumbrar nada até. E
E como eu te disse, eu fiquei muito paranoico com esse troço da Covid, assim, muito. Eu tô me cuidando demais. Ainda bem que eu tenho a possibilidade de trabalhar em casa e poder fazer meu som em casa, meus vídeos em casa e tudo mais, né? Sim. Então eu meio que fiz o meu espaço para que eu pudesse seguir sendo autossuficiente, assim. Então talvez assim uma coisa que poderia rolar a partir do momento que eu me senti mais seguro de receber gente aqui em casa, mais gente, né? Seria fazer um streaming de vídeo rolando alguma coisa. Mas não me sinto seguro para subir num palco e estar num lugar onde vai estar um monte de gente, mesmo assim, tu só entra de máscara. Tá, mas quando consumir cerveja, tu vai ter que tirar a máscara. Quer dizer, não faz sentido, né? Isso sou eu, né? Isso sou eu. Eu tô muito gato escaldado com esse troço todo, vendo o estrago que isso fez, mais de 600 mil mortes, e a quantidade de casos de gente que pegou, sobreviveu, mas está com sequelas terríveis, né? Tendo que reaprender a caminhar, a se mexer, enfim, né? Então, eu acho que não é brincadeira, não. Eu acho um absurdo até o pessoal já pensando assim, não, esse ano vai ter carnaval, vai rolar carnaval. É época para voltar a ter carnaval? Não é época para voltar a ter carnaval nenhum, cara. Tem que segurar a coisa ainda, né? Eu acho. Tem gente que acha assim, não, tá tudo bem, já passou, não passou coisa nenhuma, não. Mas, enfim, isso sou eu, é a minha visão da coisa. Sim. Não, e futebol também, né? Já voltando. Mas também tem gente que nunca se preocupou, né? Tem uma parcela que nunca se preocupou, né? Em todo o tempo. Que já faz 1 ano, quase 2 anos que a gente tá com esse negócio, né? Não, tem conhecidos meus que falam assim, não vou me vacinar, não quero me vacinar, não acredito nisso. E eu já bati boca com as criaturas, assim, tu tá louco, tu tá não sei o quê, assim, não quero saber. É uma merda, né? Uma merda, mas tem muita gente que pensa assim, isso aí não é nada, isso aí é não sei o quê, 600 mil mortes não é nada, pelo amor de Deus, né? Mas tem, ainda mais que a gente tem o comandante da nação cagando e andando pra coisa e apoiando mesmo, não é nada mesmo. Sim. Sim, né? E tu tá na casa que a gente se encontrou na Dom Pedro? Não. Uma vez. A gente se encontrou logo no início da pandemia, né? Tá recém começando a sair de máscara e tal, e aí a gente se encontrou na Dom Pedro, eu moro perto ali, mas ali é a casa da tua família, né? Dos teus pais. Ali é a casa dos meus pais, é ali que tem o quarto onde eu gravei a 2M em 2M ali. Não, eu estou no meu apartamento, eu moro no bairro Auxiliadora. Eu não moro muito longe dali, eu moro umas 3 quadras dali, é bem pertinho. Mas aqui é o meu apartamento. Certo. Tá bom, Diego. Te agradeço muito aí por ter participado do nosso podcast. Trazendo muito obrigado pelo convite, muito bom falar contigo. E até porque tu fez parte do início da minha carreira musical, né? Tu foi uma figura-chave, né? Lá na Felusp e tudo mais, assim. Eu que agradeço o convite. Imagina, estamos aí, vamos contando essas histórias aí, né? Mexendo nesse baú. E sucesso aí pra ti no teu trabalho e espero que a gente possa se encontrar na rua aí qualquer dia desses. Claro, de máscara, né? Mas vamos sim. Por enquanto de máscara. Por enquanto, é. Certo. Muito bom te ver, muito sucesso pra ti. Um grande abração, um grande beijão. Abração então, Diego Medina, participando aqui do BorbaCast. Até mais. Até! Tchau!